aos Efésios capítulo 2, versículo 4. Providencialmente, é a segunda leitura do dia de hoje, portanto, a leitura do meio. Eu tenho a certeza, o Senhor quer nos falar a partir dessa passagem, Efésios 2, versículo 4, e acompanha comigo. Mas Deus, que é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, deu-nos a vida com Cristo. Deu-nos a vida com Cristo. É por graça que vós sois salvos. Com Ele nos ressuscitou e nos fez sentar nos céus em Jesus Cristo. E nos fez sentar nos céus em Jesus Cristo. Essas palavras são muito condensadas. Então, me deixe explicar um pouquinho. Acompanha desde o começo o versículo 4. Mas Deus, que é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, e nós estávamos mortos por causa das nossas faltas, nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados, estávamos. Deu-nos a vida com Cristo. Até em português, esse verbo fica meio fraco, deu-nos a vida em Cristo. A tradução bem forte lá no original seria vivificar. Ele nos vivificou, quer dizer, nos deu vida. Nós estávamos mortos e Ele então nos vivificou. Ele nos deu vida, Ele nos encheu de vida, Ele nos tirou da morte e nos pôs em vida. Foi isso que o Senhor fez comigo. E já diga comigo: obrigado, Senhor. Eu estava morto por causa dos meus pecados, por causa das minhas faltas, por causa da vida em que eu estava, por causa da vida que eu vivia, Senhor. Mas o Senhor, que é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que me amou, quando eu estava morto, o Senhor veio e me vivificou. Foi isso que o Senhor fez. Me deu vida, me encheu de vida. O Senhor me ressuscitou. Muito obrigado, Senhor. O que aconteceu comigo foi uma ressurreição. Você pode imaginar aquilo que aconteceu com Lázaro. Essa é uma boa imagem. Lázaro estava morto, e não somente morto, mas já sepultado. Já fazia 4 dias que ele estava sepultado. Quando Jesus vai para lá e manda tirar a pedra, Marta, que era uma pessoa muito concreta, muito direta, já disse para o Senhor: mas Senhor, já cheira mal, porque já faz 4 dias que ele foi enterrado. Você sabe também que os judeus demoravam um pouco a enterrar a pessoa. Nós deixamos 24 horas. Os judeus prolongavam inclusive esse tempo. Então Lázaro já estava morto, demoraram a enterrar, já estava sepultado há 4 dias, era já questão de uma semana. E quando Jesus diz: Lázaro, vem para fora, aquele corpo que estava morto, aquele corpo que já estava em decomposição, aquelas células já estavam em decomposição, a vida entra de novo em Lázaro, e o que estava em decomposição é recriado. Lázaro é recriado, Lázaro é revivificado.
E o Senhor chama Lázaro, vem para fora. Lázaro teve dificuldade porque ele estava todo enfaixado. Ele não estava apenas com um lençol, ele estava todo enfaixado. E o sepulcro era longe. Até quem vai hoje ainda lá na Terra Santa e visita o túmulo de Lázaro, porque ainda existe aquela chácarazinha onde Lázaro vivia com as suas duas irmãs. E lá no fundo está a sepultura de Lázaro. Era uma primeira gruta com uma entrada, e havia uma segunda gruta de lado e embaixo. Portanto, para Lázaro sair lá de baixo, se arrastando porque ele estava todo enfaixado, demorou tempo. Ele sai da primeira gruta subindo, entra na segunda gruta para poder sair para fora. Jesus não mandou ninguém buscar, ele precisou sair dali. Ele precisou sair dali, se arrastando. A vida já havia entrado nele, mas ele precisou fazer algo que somente ele podia fazer. Jesus lhe dá a vida, Jesus lhe dá a ressurreição, mas quem se arrasta de início para a vida é ele mesmo. Quem dá os primeiros passos, que são ainda passos de quem se arrasta, foi ele. E somente ele podia dar esses passos. E daí a admiração de todos quando vem na abertura daquela gruta que era um sepulcro. Eles veem Lázaro todo enfaixado, se arrastando e se colocando em pé. Daí sim Jesus manda que o ajudem a tirar aquelas faixas. Daí as pessoas podiam entrar, mas duas coisas. Primeiro, foi o Senhor quem lhe deu vida. O Senhor o vivificou. E segundo, Lázaro precisou dar os primeiros passos. Diga comigo agora: Senhor, foi isso que aconteceu comigo. Eu estava morto como Lázaro, por causa dos meus pecados, por causa da vida que eu vivia. Mas o Senhor, que é rico em misericórdia, teve misericórdia de mim, e veio à minha vida, e me pegou, morto, e me vivificou. Sim, Senhor, o Senhor me devolveu vida, o Senhor me ressuscitou. Eu estava em decomposição, e o Senhor me devolveu a vida. Muito obrigado, Senhor. Eu sou um ressuscitado, como Lázaro. Mas agora o Senhor me diz: os primeiros passos sou eu quem preciso dar. Mesmo me arrastando, sou eu quem preciso dar. E eu quero dar, Senhor, esses passos. Eu preciso dar esses passos para a vida, esses passos para a vida nova. Eu quero dar, Senhor. Eu preciso dar. Então essa é a primeira parte. Eu estou explicando ainda. Volta comigo. Versículo 5. Quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, deu-nos vida. Como expliquei, Ele nos vivificou. Ele nos vivificou com Cristo. Foi com Cristo que Ele fez isso. Foi pela ressurreição de Jesus que Ele fez isso. Nos vivificou com Cristo, quer dizer, junto com Cristo. É por graça que vós sois salvos. Com Cristo, nos ressuscitou. E agora preste atenção. E nos fez sentar nos céus em Jesus Cristo. E nos fez sentar nos céus em Jesus Cristo. Gente, o que quer dizer isso? Nos fez sentar nos céus com Jesus Cristo. Você conhece aquela expressão do creio? De que Jesus ressuscitou, subiu aos céus, e como é que continua o creio? Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, não é? Está sentado à direita de Deus Pai. Jesus
diz o creio, e nós recitamos sempre isso, está sentado no céu, está sentado à direita de Deus Pai. O que quer dizer sentar-se no céu? O que quer dizer sentar-se à direita de Deus Pai? Quer dizer ter autoridade, quer dizer participar. Sentar-se no trono é governar. Jesus está sentado no trono ao lado do seu Pai. Claro, eu estou dizendo, essa é uma linguagem, uma maneira de se expressar. Isso não quer dizer que Jesus estava sentado, que Jesus está sentado. É linguagem. Jesus está no céu, ao lado do Pai, governando com o Pai. E veja, Ele está governando as nossas vidas. Ele está governando o destino do mundo. E o maior interesse de Jesus somos nós. O maior interesse de Jesus não são as coisas. Claro, Jesus rege, Jesus governa os acontecimentos da humanidade, sim. Mas o maior interesse dele somos nós, é a nossa salvação. Ele disse, claro, eu vim para fazer não a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está nos céus. E a vontade do meu Pai é que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu. Essa é a vontade do meu Pai. E eu vim para fazer não a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai é que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu. Gente, é isso que Jesus está fazendo no céu. Ele não quer perder ninguém, nem você, nem os seus, nenhum da sua casa, nenhum daqueles que estão unidos à sua vida. E Ele não quer perder ninguém. É por isso que Jesus está lá. E a maneira de Jesus governar é esta: Ele está dirigindo os acontecimentos, Ele está regendo os acontecimentos da humanidade, mas para a nossa salvação. E digo mais, Jesus está interessadíssimo na sua salvação. Ele trabalha para a sua salvação. E aqui a palavra de Deus vem nos dizer que Ele nos fez sentar nos céus em Cristo Jesus. Está dizendo que nós também nos sentamos com Jesus no céu. O que quer dizer isso? Assim como Jesus participa com o Pai, dirigindo os acontecimentos do mundo, governando, regendo os acontecimentos do mundo. Gente, nós tivemos acesso no céu. Nós temos acesso no céu para intervir também nos acontecimentos do mundo, nos acontecimentos da nossa família. Sim, nós temos. Mas você pergunta, e eu também me perguntava, como é que nós temos acesso no céu para intervir, para interferir na mudança dos acontecimentos, dos fatos? E a resposta é essa: a nossa atitude é a mesma de Jesus. A atitude de Jesus no céu, gente, é uma atitude de orante. No céu, Jesus é o grande orante. Ele é o mediador entre os homens e Deus. Jesus está lá no céu com seus braços abertos, mostrando para o Pai as suas chagas, as chagas das mãos, as chagas dos pés, mostrando para o Pai a chaga do seu coração, apresentando continuamente o seu sacrifício, a sua morte, o seu sangue, intercedendo por nós, pedindo por nós, orando por nós. É desta maneira que Jesus rege os acontecimentos. É dessa maneira que Jesus muda os acontecimentos. É dessa maneira que Jesus vai salvando cada um. E houve um momento em que chegou a hora da minha salvação, que chegou a hora da sua salvação, em que Jesus então pôde dar aquela decisão: Pai, agora é a hora da salvação daquele teu filho, que era você. Agora, Pai, é a salvação daquela tua filha, que é você. Como houve um dia em que Jesus moveu o seu cetro, em que Jesus falou ao Pai: Pai, agora é a hora da salvação daquele teu filho, Jonas, que sou eu. Entende? E é assim, Jesus continua no céu orando, intercedendo por nós, para que nós continuemos, para que nós perseveremos, para que nós não caiamos. E quando cairmos, Jesus vem pedir novamente por nós, Jesus vem interceder novamente por nós.
para nós nos levantarmos e sairmos da nossa situação, darmos o passo em frente. Jesus é o grande orante lutando por nós no céu, lutando pela nossa salvação, para que ninguém se perca, e no caso, para que eu não me perca. Diga comigo agora: para que eu não me perca. Jesus está lutando no céu, com a sua oração, com o seu pedido, com a sua intercessão, para que eu não me perca. Obrigado, Senhor Jesus. Reza por mim, intercede por mim, roga por mim, Senhor Jesus. Eu preciso urgentemente. Gente, é uma coisa linda. Nós estamos entrando no coração dessa passagem, que é importante para nós. Jesus no céu está orando, e claro, Ele está regendo os acontecimentos, porque Ele sabe o que é necessário até que aquela pessoa chegue à conversão. Ele sabe. Ele precisa mexer muitas coisas. Talvez Ele precise de mais santidade nossa, de mais oração nossa, de mais empenho nosso, para que Ele então consiga atingir, para valer com eficácia, pessoas da nossa casa, pessoas da nossa família. O Senhor sabe como reger os acontecimentos, sabe, Ele sabe governar, e Ele governa pela oração, pedindo. Haverá um momento em que Jesus também terá uma palavra decisória diante do Pai. Pai, agora é o momento de salvar, de estender a mão para aquele teu filho, que é a pessoa pela qual você está pedindo tanto. É a hora, Pai, de intervir e pegar pela mão e salvar aquela pessoa, aquela tua filha, que é a pessoa pela qual você está pedindo. Jesus está fazendo isto no céu. E o bonito, gente, é que essa passagem está dizendo que Ele nos fez sentar com Ele no céu, com Ele. Quer dizer, nós, embora sejamos esses que a palavra disse, que estávamos mortos por causa dos nossos pecados, e que só por causa da grande e da infinita misericórdia de Deus é que fomos vivificados, é que fomos ressuscitados e voltamos à vida, nós tivemos acesso no céu, e aí nós podemos intervir também. Gente, a nossa oração, ela intervém, e digo mais, Jesus precisa da intervenção da nossa oração. Claro, Ele não precisaria, mas Ele quis precisar. Ele quis precisar. Até eu diria, Ele precisa de mais oração. É como se Jesus pedisse e mandasse Nossa Senhora ir e pedir, como se Jesus mandasse os santos, como se Jesus mandasse os... Esse como não é assim, é só para você explicar. Jesus manda os anjos incentivar a gente, manda o seu anjo da guarda incentivar você, para que você ore mais, dizendo: eu preciso de mais oração chegando ao céu. Eu preciso, para eu me apresentar diante do Pai, para o Pai perceber que há interesse, que há busca de salvação, para que o Pai veja um campo aberto, onde seja possível a salvação daquela pessoa. Eu preciso de mais oração. Mandem mais oração para o céu, intervenham mais, entrem mais no céu, subam para cá com orações, porque se eu tenho orações em quantidade na minha mão, eu posso chegar ao Pai, e eu posso apressar a hora da salvação deste, daquele, e daquele. Mas se eu não tenho orações aqui comigo, se eu não tenho o coração de vocês, se vocês não estão rezando, se vocês não estão rezando com o coração, se vocês não estão rezando para valer, se vocês rezam um pouco e desanimam, se vocês são moles na oração, se vocês não são perseverantes na oração, se não há continuidade de oração no céu, eu posso fazer pouco. Eu quero fazer muito, eu quero fazer depressa, mas só que para isso eu preciso que venha mais oração para o céu. Não estranhe, porque para que haja chuva, é preciso que as nuvens se condensem lá, e é preciso que haja um encontro entre as frentes frias e uma frente quente. Quando há um encontro dessas duas frentes, então sim, a chuva cai. Gente, é preciso que suba da terra, esta frente quente,
que suba o calor da nossa oração para o céu. É preciso, e na hora que que essa frente quente, que essa nuvem quente subir para o céu e se encontrar lá em cima, vai cair a graça do céu, vai cair a graça do céu. É como se Jesus dissesse: mande mais calor para cima, esquentem a coisa aí embaixo na terra, orem muito e façam subir as orações de vocês aqui para o céu. As nuvens estão aqui, estão condensadas, eu quero derramá-las em graça, eu quero derramá-las em conversão para os seus e para muita gente, mas eu preciso que venham as orações da terra. Gente, Deus fez as coisas assim. Quero dizer, assim como Deus, para compor a água, Ele quis que a água fosse composta de oxigênio e hidrogênio. Todos nós sabemos, a água é H2O, hidrogênio e oxigênio. E se falta um dos dois, não acontece a água. Não acontece a água. Igualmente, gente, é preciso a união das nossas orações com tudo aquilo que Deus já tem. Ele quis que fosse assim. Claro, a nossa parte, ela é mínima em comparação com aquilo que Deus tem, mas Deus quis que, para que o céu rasgasse e para que aquela nuvem de graça caísse em chuva de bênção, em chuva de salvação para nós, Ele quis que fosse necessário a subida do calor das nossas orações. Diga comigo: Senhor, estou começando a entender. Estou começando a entender de maneira diferente. Eu entendo agora, Senhor. Eu tenho acesso no céu. Eu posso intervir no céu. Eu posso intervir nos acontecimentos. Eu posso fazer com que o céu se abra e que chuva de graça caia sobre nós, que torrentes de salvação caiam sobre nós. Eu preciso orar, Senhor. Eu preciso orar muito. Eu preciso orar sem cessar. Eu preciso que suba de mim, que suba dessa terra, todo esse calor de oração, para que atinja o céu. E aí o Senhor não vai falhar. Essa nuvem vai descer em chuva de graça. Salvação para muitos, salvação para mim, salvação para os meus, salvação na igreja, salvação nessa humanidade. Jesus, o Senhor não quer perder ninguém. Eu também não quero perder ninguém. O Senhor não quer me perder. Eu também não quero me perder. Dá-me a graça de rezar, Senhor. Dá-me a graça de rezar, Senhor. Espírito Santo, ora em mim. Espírito Santo, ora em mim. Eu preciso do Senhor orando em mim. Vamos cantar: Espírito de Deus, vem e fica em mim. Espírito de Deus, vem e fica aqui. Fica aqui. E põe a mão no coração e fica aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, vem e fica aqui. Repete, chama mesmo de coração: Espírito de Deus, vem. Espírito de Deus, vem e fica aqui. E Ele quer ser chamado, Ele precisa ser chamado. Peça, chame: Espírito de Deus, vem e fica aqui. Levanta levemente os seus braços e peça e caminha. E ceia no meio do teu povo e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. Sim,
ao Senhor que passeie e passeia no meio do teu povo e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem e fica. Senhor, tu estás vendo, nós sinceramente queremos orar. Nós queremos aprender a orar. Tudo que nós sabemos, Senhor, ainda é muito pouco. Nós precisamos orar com mais força, Senhor. Precisamos orar com mais perseverança. Precisamos orar muito mais com o coração, Senhor. Orar com os lábios, sim, mas orar com o coração. Que os lábios provoquem o coração e que o coração provoque os lábios, Senhor. Nós queremos aprender a orar. Espírito Santo, ensina-me a orar. Espírito Santo, ensina-nos a orar. Nós estamos compreendendo a necessidade urgente da oração para a nossa salvação pessoal e para a salvação de muita gente. Obrigado, Senhor, estamos entendendo que nós temos acesso ao céu e nós podemos mudar a situação do céu, assim como aquilo que sobe da terra, o calor que sobe da terra pode alterar a situação das nuvens. O calor de oração que sobe da terra, Senhor, pode mudar a situação no céu. E é preciso que chegue ao céu, Senhor, o calor da nossa oração, para que a graça caia, para que essa nuvem espessa, Senhor, de salvação venha, atinja, transforme, mude. Muito obrigado, Senhor. Estamos entendendo o poder da oração. Estamos entendendo a luta da oração, Senhor. E nós aqui embaixo precisamos ser combatentes, assim como o Senhor é combatente lá no céu, Jesus. O Senhor combate na oração. E nós diríamos, o Senhor pede, o Senhor pede, o Senhor como que grita, mandem mais oração, mandem mais oração. Como um general que pede reforço, que pede mais munições. Precisamos de munições, precisamos de munições. Nós queremos atirar contra o inimigo, nós queremos salvar, nós queremos derrubar muralhas, nós queremos conquistar territórios, mas precisamos de munições. Mandem munições mais depressa, Senhor. É assim que o Senhor faz no céu, essa é a sua luta, Senhor. O Senhor manda os exércitos dos seus anjos, o Senhor manda os exércitos dos seus santos, o Senhor manda Maria, a sua mãe, a grande batalhadora, para nos incentivar e nos pôr em oração, Senhor. E nós não temos entendido, Senhor, nós temos sido surdos. A tentação tem nos ensurdecido, a tentação tem nos cegado, a tentação tem colocado o nosso coração em tédio, em frieza. E nós rezamos um pouquinho, Senhor, e já paramos. Estamos numa guerra, Senhor, onde o Senhor precisa de munição no céu. E nós temos, Senhor, arrefecido. Obrigado porque estamos começando a entender, Senhor. Somos nós que mandamos as munições daqui, Senhor. Lá o Senhor tem graça, lá o Senhor sabe onde alvejar, lá o Senhor pode derrubar muralhas que nós não podemos, Senhor. Lá o Senhor pode abrir caminhos, lá o Senhor pode transformar situações e transformar vidas, mas o Senhor precisa dessas muniçõezinhas que são as nossas orações. O que nós fazemos, Senhor, em comparação com aquilo que o Senhor faz, é quase nada, mas o Senhor precisa desse quase nada, e nós precisamos fazê-lo, Senhor. Nós precisamos ser orantes, precisamos ser combatentes na oração, nós precisamos ser lutadores na oração. Ensina-nos, Senhor. Nós já estamos orando, nós estamos clamando misericórdia. Ora você também, levanta o seu braço. Sim, Senhor, nós estamos levantando os nossos braços como Moisés, lá no alto do monte, Senhor, com Arão e com Hur, Senhor. E nós estamos pedindo a graça de rezar, Senhor, de entender a oração. Nós estamos pedindo a graça, Senhor, de que caia dos nossos olhos a venda, Senhor, que caia dos nossos corações, Senhor, essa lentidão, essa frouxidão, Senhor, que caia do nosso coração essa frieza, Senhor, esse tédio, Senhor. Sim, o inimigo nos ensurdeceu, o inimigo nos cegou, o inimigo nos torporizou, Senhor, e nós somos torporizados, muitas vezes indiferentes, Senhor. Eu confesso diante de Ti, Senhor, que eu caio na tentação do torpor, que eu caio na tentação terrível da impiedade, Senhor. O inimigo coloca impiedade no meu coração, Senhor. Em vez de piedade que o Senhor me dá, o inimigo transforma, ele coloca impiedade no meu coração, Senhor. E eu não
sou piedoso, e eu não sou forte, Senhor, e eu não oro, Senhor, e eu não sou perseverante, Senhor, eu arrefeço, Senhor, eu não vou em frente, Senhor, eu paro no caminho, Senhor, eu me dou por satisfeito, Senhor, eu acho que eu já fiz demais, Senhor, mas hoje o Senhor está me movendo, hoje o Senhor está me despertando, hoje o Senhor está me ressuscitando, como ressuscitou Lázaro. O Senhor me ressuscitou uma primeira vez, quando eu estava morto pelo pecado, e agora o Senhor me ressuscita uma segunda vez, Senhor. Que beleza, Senhor, se Lázaro fosse ressuscitado segunda vez, que maravilha, Senhor, e o Senhor está me ressuscitando segunda vez, porque então eu voltaria para a morte, eu já estava voltando para a morte, Senhor, novamente, porque eu não rezava, Senhor, porque eu não rezava o quanto era suficiente, Senhor, eu não tinha consciência, Senhor, eu não tinha vontade, Senhor, mas o Senhor está me ressuscitando. Ressuscita-me, Senhor, ressuscita-me, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Sim, eu sei que é o Espírito Santo que me ressuscita, eu sei que o Espírito Santo é quem ora em mim, eu sei que o Espírito Santo é quem me dá capacidade de orar, me dá força para orar, me dá coragem para orar. Espírito Santo, eu preciso hoje de um batismo na oração. Sim, Espírito Santo, batiza-me e batiza-me na oração. Eu preciso ser orante, eu quero ser orante, eu preciso ser um combatente, e eu quero ser um combatente, Senhor, eu preciso ser um guerreiro, Senhor, eu tenho acesso no céu o Senhor está esperando, Senhor, as munições que eu vou mandar. Há uma parte que eu preciso mandar, Senhor, há uma parte de munição que só eu posso fabricar e mandar para o céu, Senhor, e ela será salvação para muita gente. Mas eu não tenho feito, Senhor. Hoje eu quero, Senhor, hoje eu quero dizer, eu sou um combatente, Senhor. Sim, eu sou um combatente que está mandando munições para o céu, para que o Senhor possa usar, e do céu venha chuva de graça, que do céu venha chuva de salvação, Senhor, para mim e para muitos, a partir dos meus. Se os meus não foram ainda atingidos, é porque eu não orei mais, Senhor, é porque eu não pedi mais, é porque eu não mandei munições. O Senhor contou comigo, e eu não mandei munições para o céu, Senhor. Eu fiquei apenas olhando os acontecimentos, eu fiquei olhando apenas os problemas que essa pessoa dava, Senhor. Eu somente fiquei olhando para aquilo que estava diante de mim, até me irritando, me impacientando, Senhor, perdendo a calma, perdendo a tranquilidade, Senhor. Eu olhei apenas com olhos humanos, mas rezar que é bom eu não rezava, Senhor. Pedir que era o necessário eu não fazia, Senhor. Mandar munições para o céu eu não mandava, Senhor. Perdão, Senhor, eu estou começando a entender. Obrigado porque estás me esclarecendo, porque estás tirando as minhas vendas, Senhor. Eu sou culpado, Senhor, e eu preciso pedir perdão, Senhor, porque eu não fui o orante, eu não sou o orante que eu devia ser. Compaixão de mim, Senhor, do pecador que eu sou, Senhor. A primeira graça que eu recebi foi a graça da oração, Senhor, e eu não correspondi, Senhor. Compaixão de mim, compaixão do pecador que eu sou, Senhor Jesus. Sim, ó Deus, tem piedade do pecador que eu sou, Senhor, porque eu também pequei nisso, Senhor, eu falhei muito nisso, mas hoje o Senhor está me ressuscitando. Dá-me a graça da oração, Senhor, dá-me a graça do combate espiritual, dá-me a graça, Senhor, de mandar munições para o céu, dá-me a graça, Senhor, de, tendo acesso no céu, mudar a situação, e que a salvação venha, Sim, Espírito Santo, fica aqui. Vamos pedir juntos, pede comigo. Espírito de Deus. Canta você, canta forte, levanta os braços e canta, pede com o coração. Pede com o coração. Espírito de Deus, vem e fica aqui. Ser
Gente, a primeira graça que nós recebemos é a graça da oração. A primeira graça. Não é à toa que os próprios Atos dos Apóstolos dizem, Atos 2, que todos eles, os apóstolos, os discípulos, ficaram cheios do Espírito Santo. Ficaram cheios do Espírito Santo e imediatamente começaram a orar em línguas como o Espírito Santo lhes dava de rezar. Foi a primeira coisa. E sempre quando alguém era batizado no Espírito, sempre que o Espírito Santo era derramado, aconteceu assim na casa de Cornélio, aconteceu assim entre os Efésios, em cuja carta nós estamos. Os habitantes de Éfeso nem sabiam, os discípulos que estavam lá nem sabiam da existência do Espírito Santo. Quando Paulo chegou lá, perguntou: mas vocês não receberam o Espírito Santo? Eles disseram: nem sabíamos que existia um Espírito Santo. Depois que Paulo explica, depois que Paulo ora por eles, depois que Paulo pede, e o Espírito Santo é derramado sobre eles, até a palavra diz, o Espírito Santo caiu sobre todos eles, desceu sobre todos eles, eles ficaram cheios do Espírito Santo e imediatamente começaram a orar em línguas e profetizar. Gente, é a primeira graça, é a primeira graça. Assim aconteceu na casa de Cornélio. Cornélio, a sua família, os seus servos e seus soldados, ele era romano, ele era centurião, portanto pagão, todos eles pagãos naquela casa. Pedro vai, Pedro começa a falar, Pedro está falando ainda quando de repente, e a palavra diz, o Espírito Santo caiu sobre todos eles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a orar em línguas, e começaram a profetizar. Tanto assim que quando foram pedir satisfação a Pedro, como é que ele tinha entrado na casa de pagãos, como é que ele tinha dado o batismo a pagãos, Pedro explica, o que eu podia fazer? Eu estava falando a eles quando o Espírito Santo caiu, e a demonstração de que eles tinham recebido o Espírito Santo como nós, no princípio, como nós em Pentecostes. A demonstração de que tinha acontecido isso é que eles começaram a orar em línguas como nós começamos, é que eles começaram a profetizar como nós. O que eu podia fazer? Era Deus que lhes dava graça. Eu podia impedir a graça do batismo àqueles que já tinham recebido o Espírito Santo como nós? E, gente, a primeira graça que nós recebemos é a graça da oração. E por quê? Porque o Senhor sabe que a primeira graça que nós precisamos, que nós necessitamos e urgentemente, é a graça de orar. Você precisa da graça de orar para a sua salvação. Deixa-me comparar. A primeira coisa que a criança recebe quando ela nasce é o choro, e a mãe e a parteira e o médico ficam aflitos, e mais a mãe ainda se a criança não chora. Até a parteira, o médico dá um tapinha na criança, para ela então levar aquele susto e começar a chorar. Todos estão esperando, porque durante um longo tempo a arma da criança é chorar. Ela manifesta todas as suas necessidades chorando. A necessidade de alimento, o sono em que ela está, a dor que ela tem, a sede com que ela está, tudo ela mostra, tudo. Até a necessidade de presença, de carinho, ela mostra com o choro, é chorando, e as pessoas a atendem pelo choro da criança. Gente, é a mesma coisa. A primeira coisa que nós recebemos é a graça de orar. Criança que não chora, coitadinha, morre porque não é atendida. Gente, quem não ora morre. O Senhor vem, nos pega mortos pelos nossos pecados, nos vivifica como nós vimos no texto que o Senhor nos deu em Efésios, nos vivifica, nos ressuscita. Só que se a gente não ora, a gente cai na morte outra vez. Não é que o Senhor não nos vivificou, não é que o Senhor não nos ressuscitou, ressuscitou sim. É que nós não oramos, nós não buscamos as nossas necessidades, nós não tivemos acesso ao céu para buscar no céu o que nós precisávamos, para buscar de Deus as graças que nós necessitávamos. Gente, nós não tivemos a capacidade de lutar, porque não veio do céu, e não veio do céu porque nós não lutamos, e não veio do céu porque nós não rezamos. Diga comigo: Senhor, eu preciso ser um orante, um contínuo orante. Você sabe que lá
no livro do Êxodo, portanto, o Antigo Testamento ainda, o segundo livro da Bíblia, capítulo 17, quando eles estão para enfrentar um inimigo terrível, os amalecitas. E aí a Bíblia diz que eles tiveram que enfrentar Amaleque, porque na verdade a palavra de Deus está vendo aí o inimigo impedindo o povo de Deus de chegar ao seu destino. Eles estavam próximos da Terra Santa, mas os amalecitas se colocaram na frente, impedindo que eles passassem, e eles não tinham capacidade de vencer os amalecitas. O que é que Deus faz? Manda Josué, inexperiente, lutar contra eles, e manda Moisés, que era o experimentado, com Arão e Ur, para o alto do monte, para ficarem orando. E a palavra de Deus diz: quando Moisés orava e não parava de orar, enquanto ele ficava orando, Josué era forte. Deus vencia e Josué vencia, porque Moisés, Arão e Ur estavam mandando as munições para o céu, e do céu vinham essas munições, e a graça acontecia. Então Josué era mais forte, o povo de Deus era mais forte, o Israel de Deus era mais forte, e os amalecitas e Amaleque, o inimigo, era derrotado. Mas na hora que Moisés, por fraqueza, por canseira, porque achava que já tinha rezado bastante, arrefecia, parava de rezar, abaixava os braços. Diz a palavra, então quem era forte era Amaleque, e Israel era vencido. Gente, essa é a contínua história. Foi preciso depois que viesse Arão e Ur, segurassem os braços de Moisés. E claro, como Moisés se cansava, então colocaram Moisés sentado sobre uma pedra. Então ele sentado ali sobre a pedra, de braços levantados e com os braços segurados por Arão e Ur, porque os braços deles se cansavam, claro que se cansavam, até fisicamente. Ele não conseguia, porque os músculos não resistiam, mas eles ficavam segurando, eles faziam algo sobre-humano, segurando os braços de Moisés, e Moisés ficava continuamente em oração. E porque Moisés ficou em oração, Israel venceu, e Amaleque foi derrotado antes do pôr do sol. Gente, o Senhor precisa dessa vitória antes do pôr do sol. Antes do pôr do sol é preciso que cada um dos nossos se salve. Antes do pôr do sol é preciso que eu e você venhamos a garantir a nossa salvação. E a nossa salvação pessoal é garantida pela nossa oração. Eu e você precisamos levar muito a sério a nossa oração, como esse fato de Moisés no alto do monte mostra. Obrigado, porque você entendeu. A nossa oração precisa ser, e só pode ser, contínua, como diz São Paulo, sem cessar. Sem cessar, sem cessar. Era por isso que os primeiros monges, pais da igreja, os que ensinaram a igreja a orar, ficavam sempre com aquele terço deles, o terço bizantino, o dia inteiro passando entre as mãos. Eles estavam trabalhando, sim, estavam trabalhando. Se não podiam estar com o terço ali dedilhando, com os lábios e com o coração, mesmo que fosse apenas balbuciando. Eles não soltavam a voz, mas ficavam balbuciando. Eles estavam orando: Jesus, Filho de Deus, Salvador, tem piedade de mim, que sou pecador. Jesus, Filho de Deus, Salvador, tem piedade de mim, que sou pecador. Eles não paravam. Gente, e justamente, claro, nesse trampolim dessa pequenina oração, porque veja, não é oração grande, não é aquela oração em que você sai, ó Senhor Jesus. Não, a oração, gente, é apenas, as nossas palavras são apenas o trampolim. O que é preciso é, como diz o início da oração eucarística, corações ao alto, corações sintonizados com o Senhor.
sintonizados. É como o sinal do satélite. Nós estamos agora com o sinal no satélite. Então o sinal vai daqui e é projetado no satélite. Ele precisa ser contínuo. Ele não pode parar. Se parar um pouquinho, cai tudo. Até a expressão da gíria dos radaristas, o satélite caiu. Não é que o satélite caiu, mas a gente perdeu a sintonia. O satélite caiu porque faltou continuidade. Se faltar energia, de repente cai tudo, e para você recolocar é um custo. Gente, a nossa oração precisa ser contínua. Quer dizer, o meu coração precisa estar sintonizado com o Senhor. Estou trabalhando, mas o meu coração sintonizado com o Senhor. Eu estou trabalhando, mas os meus lábios estão balbuciando. Eu estou trabalhando, mas o meu coração está balbuciando. E na hora que eu me desperto, na hora que eu percebo, eu volto a orar. Não é demais. Eu sei que muita gente pensa que isso é loucura mesmo. É a loucura daqueles que pela fé sabem que têm acesso ao céu, e que a nossa munição é necessária. É essa loucura para a salvação de muitos. É loucura porque para o mundo tudo isso é loucura. A própria cruz de Jesus é loucura. Então o que nós fazemos é loucura. Mas nós somos chamados a ser esses loucos que vão salvar a muitos. Louvado seja Deus. E eu quero dizer que a nossa oração, gente, precisa ir dos lábios ao coração e do coração aos lábios. Eu sei que Nossa Senhora insiste que nós oremos com o coração, e é preciso orar com o coração. Mas o grande instrumento para que oremos com o coração são os nossos lábios. Ainda voltando aos pais da igreja, que nós chamamos de os padres da igreja, um deles pouco conhecido, insistia que enquanto estamos ainda nesse caminho de arrancar-nos do pecado, de arrancar-nos das paixões, de arrancar-nos dos vícios, de arrancar-nos da vida antiga, e todos nós estamos nos arrancando. A nossa conversão, gente, é de muito pouco tempo. E ele falava isso a monges, ele falava a cristãos de fibra, que já haviam largado até mesmo o mundo para viver uma vida de perfeição, uma vida de união com Deus. Dizia para eles: se nós estamos ainda lutando contra a nossa carne, contra o nosso homem velho, dizia ele, a nossa oração precisa ser oral, precisa ser vocal. Ele dizia: nós precisamos rezar em voz alta, e ele mesmo rezava em voz alta. São Bento também era assim. E saiba, São Bento morreu rezando em voz alta. Ele mandou que os seus filhos, vem cá, me ajudam vocês dois, mandou que os seus filhos segurassem. Bento já estava acabado. Bento também foi um homem como meu pai, Dom Bosco, que gastou todas as suas energias. Ele não tinha mais energia. O corpo de Bento não aguentava. Então os filhos dele é que tiveram que sustentar Bento em pé. Bento recebeu a comunhão e abria os lábios e orava em voz alta, até que o corpo dele deixou o espírito se desprender. Daí sim os filhos viram que ele havia morrido. Daí sim soltaram Bento, porque ele morreu como guerreiro, em pé e orando em voz alta. O grande São Bento. Obrigado porque você entendeu. Deus lhes pague. Obrigado. Gente, eu não sou ainda como São Bento. Eu não cheguei ainda à perfeição de São Bento. Desculpe, mas eu tenho a certeza que você também não chegou ainda ao grau de São Bento. Então eu acho que eu e você precisamos orar, e orar muito em voz alta. Não tenha medo. Muitas vezes no nosso quarto sozinho, muitas vezes no nosso carro sozinhos, muitas vezes no mato, no fundo do quintal, debaixo de uma árvore, nós temos que rezar em voz alta, e muitas vezes nós vamos ter que quase que gritar para o Senhor.
mandando munições para o céu, para a nossa própria salvação, gente, para lutarmos contra o homem velho, para lutarmos contra a nossa carne, para lutarmos contra a tentação que nos pega, para lutar contra a nossa inclinação para a tentação. Precisaremos pedir muito ao Senhor, precisaremos louvar muito ao Senhor, precisaremos adorar muito o Senhor, precisaremos dar graças muito ao Senhor, e precisaremos pedir perdão muito ao Senhor, e pedir graça e pedir salvação. Precisamos. Então não seja tolo, não seja tolo. Eu sei que a oração silenciosa, ela tem também o seu lugar, mas quem não aprendeu a orar com os lábios, não consegue orar silenciosamente. Enquanto ainda somos caminhantes, gente, destramela e deixa os outros acharem ruim. Eu preciso orar em voz alta. Destramela e reze em voz alta, reze em voz alta, solta os seus lábios e reze em voz alta. Claro, às vezes não vai ser conveniente você estar rezando em voz alta mesmo. Você pode balbuciar, você pode até mesmo com os seus lábios fechados, mas ir orando ao Senhor Jesus no seu coração. Você está vendo, ninguém está ouvindo a minha voz, mas eu estou rezando. E há uma vantagem na oração oral. Ela pode ser oral mesmo sem eu soltar toda a voz. E o bonito é como os nossos poços, deve ser poços, como nossos poços, ainda mais aqueles que tinha no meu tempo de menino, né? Da carretilha, de soltar o balde lá dentro. Em casa tinha um poço de 20 metros, meu Deus do céu, era fundo aquele, cacimba, né? Aquela cacimba. Então descia lá embaixo o balde. Daí o balde pegava água e a gente... E lá era eu com meu irmão, né, mexendo a manivela para subir o balde cheio d'água e pegar o balde ainda na boca da cacimba, na boca do poço, e botar na lata, botar no filtro. Gente, é preciso isso. E justamente os nossos lábios, a nossa oração falada, a nossa oração oral, é que vai ao coração para pegar a oração lá. Os lábios incentivam o coração. Nem espere ter o coração afervorado para começar a orar, senão nunca você vai rezar. Todos nós somos assim, e Bento era assim também. Se nós esperarmos ter o coração afogueado para começar a orar, eu acho que eu rezava pouquíssimos dias. Estou confessando para você, mas me parece que essa é a realidade de todos nós. Então faz um ato de vontade e começa a rezar com os seus lábios. E o bonito é que rezando com os seus lábios, o balde vai lá ao fundo do poço, pega água e traz água, e traz água, e traz água, e traz água. E logo logo você vai vendo o seu coração mudado. E daí você começa a rezar com o coração, a rezar com o coração. Daí o seu coração corresponde. Daí a sintonia entre coração e lábios, e lábio e coração. É muito bom quando a oração já vem do coração e ela vem para os lábios. É maravilhoso isso. Mas eu digo a você, isso não é para toda hora e não é para todo dia, infelizmente, porque a vida nos esfria, porque a tentação nos esfria, os nossos erros, os nossos pecados nos esfriam, o próprio ambiente de impiedade em que a gente vive nos esfria. Gente, nós estamos debaixo de uma nuvem negra de poluição espiritual, que prende a mente, que prende o coração, que prende também os lábios. Oração é uma violência, e o Senhor precisa dos violentos em oração. O Senhor precisa dos violentos em oração, para a sua própria salvação, para você sair dos seus defeitos, para você sair dos seus pecados, para você sair dos seus vícios, da sua língua comprida, do seu orgulho, dos seus ressentimentos, dos seus milindres, da sua vaidade, para você sair da sua preguiça, para você sair da sua ambição, da sua cobiça, para você sair da sua malícia, da sua impureza. Você precisa ser um violento em oração. Precisa, eu preciso, tu precisas, ele precisa, nós precisamos, vós precisais, eles precisam. Gente, é para todos, em todos os tempos, em todos os modos. Todos nós precisamos ser violentos
na oração. Eu até digo, você precisa violentar-se na oração. Porque o nosso homem velho é molengo, é moleirão. O nosso homem velho se entrega fácil. Ele é um preguiçoso. O nosso homem velho não quer saber nada com a dureza, não. A nossa velha natureza não quer nada com a dureza. A nossa carne são todos sinônimos. Natureza humana decaída, homem velho, carne, são todos sinônimos. Eles não querem nada com a dureza. De modo especial, ele não quer nada com a dureza da oração. E a tentação vem ainda e reforça isso, dá ganja à nossa carne, dá ganja ao nosso homem velho, e daí a gente não reza nada. Diga comigo já agora: Senhor, eu preciso ser violento na oração. E eu quero ser violento na oração. Obrigado, Senhor, porque a primeira graça é a oração. E eu quero aproveitar dessa primeira graça. Eu preciso usá-la, Senhor. É o choro de criança que eu recebi para clamar ao céu e fazer que de lá venha o teu auxílio. Eu preciso, Senhor, eu quero, Senhor, ser violento na oração. Dá-me esta graça, dá-me essa graça, dá-me essa graça, dá-me essa graça, Senhor. Eu vou pedir a vida inteira. Dá-me essa graça, Senhor. A graça de ser violento na oração. A graça de rezar, de rezar, de rezar, de rezar, de rezar, de rezar sem cessar. Vai ficando em pé, vai ficando em pé. CançãoNovaPlay.com. Assine já!